né? Eu tenho o prazer de apresentar para vocês também um cara de Porto Alegre, super bacana, o Júlio Rita, chefe de cozinha, que tem uns projetos sociais muito legais e vocês vão conhecer também. Antes de trazer o Júlio Rita, o nosso convidado lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que já está aqui no backstage. Júlio, querido, eu vou te pedir só mais um minutinho, só para a gente fazer aqui. Eu já vou colocar o Júlio aqui, que ele estava assistindo o programa e ele aproveita aqui. Como vai, Júlio? Firme, querido? Beleza, meus queridos. Bom dia. Estou acompanhando aqui, tá lindo. Pô, é legal desse programa que você põe os convidados e aí vem com um sotaque, né, diferente, né? Gostei. Seja bem-vindo, viu, Júlio? Eu só vou liberar aqui o doutor Ariel, que ele precisa, já está com a gente desde as 9 da manhã, precisa zarpar fora, mas eu queria que você, Ariel, fizesse aí dentro do teu teto, né, de horário, uma análise do que foi e a importância da gente trazer pessoas como o professor Pedro Serrano aqui, mais uma vez te agradecer, né, o contato com ele. Por favor, fica à vontade, querido. Acho que o Pedro colocou questões fundamentais aí na ótica constitucional, até ponderações sobre a prisão desse deputado Daniel Silveira, por mais que nós estejamos aí de alguma forma contentes com uma resposta ao fascismo que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário termos freios a essa sanha fascista, essa ampla liberdade que eles têm tido para promover ataques à democracia, ataques contra a esquerda, ataque contra os direitos humanos. O Adriano Diogo lembrou bem que agora o governo federal quer revogar o Plano Nacional de Direitos Humanos, vai promover uma revisão do Plano Nacional de Direitos Humanos, que foi conquistado pela ampla participação da sociedade civil, principalmente ali na gestão do ex-ministro Paulo Vanuc. Então, eu sugiro, Ernesto, que a gente possa aí, debater essa questão do Plano Nacional de Direitos Humanos, todas as conquistas que esse plano introduziu, com a participação do próprio Adriano Diogo, que tem profunda experiência nessa área, outros temas também, a atuação hoje da Comissão de Anistia do governo federal. Atuação não, a forma com que acabou essa comissão de anistia. Hoje, o ex-preso político que vai lá em busca de um reconhecimento de que o Estado brasileiro promoveu torturas, que prejudicou a carreira da pessoa, a pessoa foi demitida, depois nunca mais conseguiu emprego, a pessoa é chamada de terrorista, é chamada de criminoso numa comissão de anistia que deveria reconhecer que o Estado brasileiro cometeu violações aos direitos daquelas pessoas. É isso que tem acontecido. Uma última sessão que eu fui nesse governo Bolsonaro no início do ano, em busca aí de uma reparação para um dos anistiados, depois de fazer a minha sustentação oral de que aquela pessoa tinha sido brutalmente torturada, presa, claro, injustamente, no período da ditadura militar, perdeu seus empregos, teve que viver fugido, foragido, e tantas situações que prejudicaram a família e também a vida laboral daquela pessoa, os estudos. Depois a relatora do processo na comissão de anistia chamou de terrorista e disse que a pessoa tinha que indenizar o Estado pelas torturas que ela sofreu. É inimaginável nós termos uma comissão de anistia nesse tom, nesse tipo de atuação. Carrascos, nazistas, fascistas, que estão lá, muitos militares, muitos filhotes da ditadura. Então, é um outro tema importante, né, que o Adriano pode nos ajudar muito com o pessoal do Fórum Paulista pela anistia, né? São temas caros aí a nossa luta pela democracia. E o Plano Nacional de Direitos Humanos também seria bom nós tratarmos essa revisão que a Damares propõe por meio de uma comissão que ela indica de membros do Ministério, na verdade, para atacar as principais pautas importantes dos direitos humanos, que é violência policial, para revogar
todas as previsões relacionadas ao enfrentamento à violência policial, as questões de gênero, o combate à homofobia, entre outras questões, e querer introduzir escolas sem partido, querer introduzir vários temas fundamentalistas, conservadores e também de violadores dos próprios direitos humanos no plano. Então, nós não podemos aceitar. Até tinha te sugerido convidar o ex-ministro Paulo Vanuc, quem sabe aí nós consigamos aí reunir o ex-ministro Vanuc, o Adriano Diogo, para tratarmos aqui também desse plano nacional, da anistia também política, aos ex-presos, aos perseguidos políticos na ditadura. E cumprimento também o Júlio, você falou de vários sotaques, talvez o meu também seja um sotaque interiorano, porque eu sou nascido em Presidente Prudente e moro em São Bernardo, né? Quem mora... São Bernardo. Só para falar São Bernardo, você já tem que puxar o R, então já é coisa de interiorano, mas é importante sempre ouvirmos aí as várias regiões do país, né? Pessoas de várias regiões e várias formas de atuação também, que a atuação militante em prol da cidadania, da democracia, dos direitos humanos, contra as injustiças sociais, ela se dá em vários âmbitos, né? Não só na área jurídica, na área política, na música, ela pode se dar em vários setores, na gastronomia, em tantos outros setores. E acho muito importante iniciativas sociais. Nesse período da pandemia, eu e o Adriano Diogo somos muito amigos do padre Júlio Lancelotti há muitos anos, que tem sido um lutador aí pela população em situação de rua, até quebrando pedras embaixo de viadutos diante dessa limpeza social desenfreada imposta na nossa sociedade. Então, é muito importante iniciativas aí sociais, né, dos mais variados setores, nesse período que nós precisamos de uma nova sociedade, né? Nós precisaríamos sair melhores como seres humanos dessa crise humanitária, dessa pandemia, mas eu acho que, infelizmente, não está mudando muita coisa. Nós vemos boas iniciativas, mas, infelizmente, a sociedade brasileira precisa amadurecer muito mais. Muito bem, doutor Ariel, o teu tempo estourou já, 10h45, você me falou que o teu teto era esse. Antes de você ir embora, eu quero só te falar que o Júlio, né, o Júlio Rita, que está aqui, era para ele estar aqui a semana passada e ele não teve, porque eles fizeram uma ação, né, como incentivada, né, pelo exemplo do padre Júlio Lancelotti, lá em Porto Alegre, né, deles irem quebrar também, né, as pedras que o governo de lá também, né, a gestão de lá também colocou embaixo dos viadutos. Então, uma pena que você vai ter que sair, que você tem compromisso, mas o Adrianinho vai ficar comigo aqui, né, Adrianinho? Porque a gente precisa conversar bem aqui com o Júlio, que tem também coisas bem interessantes. Doutor Ariel, beijo grande, muitíssimo obrigado. Bom dia, bom trabalho para você. Um abraço, Júlio. Ernesto, tchau. Um abraço. Tchau, querido. Bom, agora sim, Júlio, oficialmente, bom dia, mudamos a pauta, mas que, como o Adriano falou, tem uma convergência, uma sinergia muito grande com tudo que a gente falava aqui. Quero te apresentar já o Adriano Diogo, ex-deputado estadual aqui de São Paulo, ex-presidente da Comissão da Verdade, ex-preso político, e ele só não é ex-meu amigo, né? Porque a nossa amizade vai ser eterna. Bom, vamos lá, Júlio. Primeiro, brigadíssimo, agradecer a Luciana Loreto, que me falou de você, me apresentou o teu trabalho. Uma das coisas mais bacanas para a gente aqui, Júlio, é a gente conhecer, né, trabalhos de pessoas, né, de outras regiões, com outras culturas. O Brasil, né, tem essa diversidade cultural, né, e de clima e etc. Então, assim, para nós é um prazer enorme, viu, recebê-lo aqui. E eu já conheci o teu trabalho através dos vídeos e etc. E estou muito feliz. Adriano Diogo, por favor, dê o seu bom dia para o nosso convidado e se quiser fazer também um parênteses aí sobre a nossa pauta com o Pedro Serrano, fica à vontade. Ô, Júlio, eu vi as suas fotos
da sua intervenção lá em Porto Alegre. Que coisa impressionante. Agora, me conta uma coisa. O que vocês fizeram aí no Rio Grande do Sul, e principalmente em Porto Alegre, para ter tanta desgraça, hein, meu? O que aconteceu, meu? Fala para mim. Esse cara que ganhou a prefeitura da Manuela Dávila, Deus me livre, o que aconteceu? A terra do Jango, do Brizola, da Resistência, meu. Virou essa tranqueira aí, meu. Fórum Social Mundial. É verdade. Pelo amor de Deus, que reacionarismo. É verdade. Esse centro de tradições gaúchas aí, essa turma... Pelo amor de Deus. O que aconteceu aí, Julinho? Cara, algo certo não está errado, algo errado não está certo, né? Muitos contrapontos, de todas as formas, de todos os pontos. Na verdade, eu não sou gaúcho, né? Nasci em Curitiba, mas vim muito cedo para o Rio Grande do Sul. Sou filho de gaúcho, meu pai era de Bagé. Vim morar no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São Gabriel, na fronteira oeste do estado. E muito jovem ainda vim para a capital. Por escola, por berço, nasci de uma mãe, uma típica Cora Coralina da vida, uma mulher letrada, escritora, jornalista, e uma grande cozinheira que me trouxe essa paixão pela gastronomia. Independente, né, dos meios, mas sim pelos fins, cheguei em Porto Alegre e no ano de 2015 fui convidado para participar de um reality show e pensei nesse momento usar disso para ajudar quem mais precisava, né? E exatamente como tu disseste, uma terra de grandes exemplos, de grandes figuras no cenário político, da nossa querida Manuela Dávila, né? Eu fui candidato agora na última eleição a vereador junto com a Manu, né, pelo PCdoB. Fiz um número expressivo de votos, mas infelizmente por muito pouco acabei não entrando na Câmara, mas ajudei com os meus votos a eleger 2 mulheres do meu partido, 2 mulheres negras, e isso muito me orgulha. Quanto a pagar os pecados, a gente sabe que por história também nós temos essa cultura fascista, nazista, racista no Rio Grande do Sul, que infelizmente, por conta de um processo muito forte, muito marcante, está sendo colocado à prova e trazendo à tona, né, isso que muitas vezes para alguns pode parecer mimimi, mas eu, como branco, hétero, classe média, cheio de privilégios, pela minha criação não teria como deixar isso de lado. Então, a Luciana Loreto está vendo ali, porque eu estou falando com vocês aqui, estou acompanhando no outro celular o pessoal, porque eu acho que esse é o grande barato, né? A gente acabou acostumando a viver em bolhas sociais, né? Em panelinhas seletivas, onde a gente é natural, é um processo natural, onde a gente vai escalando a hierarquia da sociedade, atingindo novos níveis, e, infelizmente, por uma seleção natural, a gente vai esquecendo as pessoas que estão no nível atrás, inferior ao nosso. Isso jamais pode acontecer. A gente está aqui falando hoje, nós três agora, nesse momento, estava assistindo vocês, mas também estava prestando atenção no que as pessoas estão falando lá na fanpage, porque é isso que nós precisamos nos atentar hoje em dia, em olhar para os lados. Em 2015, como eu falei, eu tinha um restaurante em Porto Alegre ainda, o último dos meus 3 restaurantes, num processo que eu vinha de desapego completo material, onde eu buscava entender o meu propósito nessa terra. O que nós íamos fazer, né, nesse chão? Que carga nós levaremos daqui? E quando desligar a televisão? Quando apertar o botãozinho lá, no fim? O que a gente deixou? Então, em 2015, eu criei o coletivo Cozinheiros do Bem Food Fighters,
Hoje, o Cozinheiros do Bem é o coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil. Hoje eu estou em Florianópolis, né? A gente também está com ações aqui em Santa Catarina agora, e esse ano a gente pretende expandir o projeto por outros estados, porque a gente sabe que a miséria é produto, a gente sabe que para ter o rico tem que ter o pobre, e a gente vive num calendário egoísta de 2021 anos, onde nada deu certo, que precisou mais uma pandemia. Nós já tivemos isso na gripe espanhola, nós já tivemos isso em outros tempos. Mas parece que de tempos em tempos nós precisamos de um choque de realidade fora do normal, como se já não bastasse o ser humano andar pelas ruas e encontrar irmãos atirados pelas calçadas. Vocês estavam falando do padre Júlio Lancelotti, é a maior referência mundial, para mim, hoje, vivo, é o padre Júlio Lancelotti. Por coincidência, meu xará, por honra e privilégio. E nós conversamos muito, nós fizemos algumas lives, né, uma ano passado, outra agora antes da nossa ação. E quando a gente fala de arquitetura higienista, né, hostil, a gente não está discutindo se o cenário é perfeito ou não. Não há o que justifique abrigar seres humanos no ano de 2021 embaixo de marquises. Porto Alegre hoje tem 7 mil pessoas em situação de rua. O Brasil hoje conta com 10 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Não há mais espaço por isso. Vide que nós temos uma infinidade de empresas, de agenciadores sociais com responsabilidade social. De 2 anos para cá, o Cozinheiros do Bem começou a implementar isso. A gente conseguiu fazer collabs através de tênis. Bom, tênis do Cozinheiros do Bem. Para quê? Para falar sobre a fome através de um tênis, para conscientizar essas pessoas através de pizzas, que a gente fez uma pizza aqui em Porto Alegre, lá em Porto Alegre, no último aniversário da cidade, com plantas alimentícias não convencionais colhidas nas ruas da cidade. A gente faz brownie, a gente faz tênis, a gente faz guarda-chuva com a nossa logomarca. Para quê? Para que as pessoas liguem a marca Cozinheiros do Bem à fome. Para que a pessoa, quando for pegar o guarda-chuva dela na casa dela, para sair na chuva, ela lembre que existem pessoas que todos os dias dormem nas ruas, faça chuva, faça sol. Então, eu acho que muito além de discutir a política, nós temos que discutir a educação do ser humano, e é por isso que a gente faz um trabalho de divulgação bonito. Não tem aquele papo de o que se dá com a mão, a gente não mostra com a outra. Isso é balela, cara. Nós precisamos de bons exemplos. A gente não quer mais um pitbull, né, bolsominion, aí que não quer usar a máscara, mas também esqueceu de usar o cérebro. E tá tudo certo. Eu não estou aqui para destilar ódio, nem desejar a morte do presidente, por mais que seja um beócio, por mais que seja um mentecapto. Eu estou aqui para desejar que ele mude. Isso é o Ubuntu. Ubuntu é uma consciência de espírito coletivo. É uma palavra de origem africana, de origem zulu, que significa sou quem sou, porque somos todos nós. E todos nós somos todos nós. Num país onde o povo está mais preocupado com o resultado de eliminação de Big Brother Brasil, parceiro. O que dizer? Nada. Atitudes. Atitudes vão falar muito mais. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que essa crescente de politizar, de utilizar da morte de um homem negro para política, sabe? Todos os lados estão errados. Todos os lados. Existem pessoas muito boas na esquerda, existem pessoas muito boas na direita. Existem. A gente tem que parar de definir o ser humano por uma classe partidária, por uma bandeira ideológica. Não, cara. Todos os seres humanos somos sujeitos a erros, somos sujeitos a acertos. E eu costumo dizer que para participar do Cozinheiros do Bem, tu não precisa ser um santo. Tu só precisa ter consciência de espírito coletivo, de entender que todos estamos nessa terra. Eu faço um exercício de reflexão diariamente, quando eu saio da minha casa, de olhar para o lugar mais alto do céu, para o ponto mais alto, e tentar me enxergar de lá de cima e ver como pequenininho eu sou, porque a gente está acostumado a viver num egoísmo bizarro, ideológico, de pensar no eu, sendo que a gente não entrega dignidade para as pessoas.
ser humano está acostumado a doar migalhas. E é isso que, através do Cozinheiros do Bem, a gente consegue fazer, de dar comida digna, de fechar parcerias com empresas que doam roupas novas. Cara, as pessoas muitas vezes me perguntam assim, vocês aceitam caixinha de leite vazia para servir comida? Cara, eu mando enfiar lá naquele lugar, porque eu já não tenho muita paciência também. Porque assim, cara, eu só não sirvo ainda em prato de porcelana porque eu não tenho condições. Tem que acabar com esse papo de achar que tem que dar qualquer coisa para quem é pobre, sabe? De achar, cara, vamos lá, vamos colocar essas pessoas em albergues. Vocês já experimentaram dormir num lugar com mais de 100 pessoas juntos? Ao mesmo dia? No mesmo dia, todos os dias? Nós precisamos criar políticas que já existem, como o aluguel solidário, como outras formas que existem da gente poder reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, de oportunizar, cara, milhares e milhares e milhares de imóveis em boas condições espalhados pelo país inteiro. A gente não precisa aglomerar que eu digo botar todo mundo dentro de um galpão e às 5 horas da manhã mandar o ser humano embora. Essas políticas precisam ser estudadas, precisam ser avaliadas por pessoas com um comportamento humanista e não higienista. Nós precisamos partir disso. E é isso que eu tento fazer todos os dias com o Cozinheiros do Bem, é isso que eu tento fazer e criar um legado e viver por essa causa. Meus filhos são engajados nas causas que eu trabalho, sabe? Fui lá quebrar uma pedra com marreta na última semana que eu não pude. Eu aproveitei do gancho, do gap do Papa, um dia tomara que seja o Papa, do Padre Júlio Lancelotti, meu querido, mas em 2018 eu já havia feito isso em Porto Alegre, numa ação nossa na Cidade Baixa, onde onde os moradores de rua já estavam reclamando que as pessoas, os próprios condomínios já estavam colocando grades nos degraus dos seus prédios para que as pessoas não sentassem, não deitassem, enfim, né? Só que não adianta, cara, como eu vou repetir mais uma vez, quantas vezes for preciso, 2021, parceiro. 2021 é o nosso ano. Sim, 2020, nós estamos vivendo o futuro. Lembra? Back to the Future? Né? Nós estamos no futuro, o futuro é agora. Sabe, a gente há 20 anos atrás pensava em carro voador e hoje ainda a gente está entregando comida para pessoas embaixo de marquise. A matemática não fechou, meu velho. Sabe? Então... Você lembra que a gente falava, não, rindo até 2021, né? Sim, exato. Meus pais usavam muito isso. Rindo até 2020. Cara, chegou 2021 e a gente só tem lágrimas. Nós só temos lágrimas. Então, aonde nós vamos chegar? No prego e no martelo, batendo, matando pessoas amarretadas, porque é para onde a gente está caminhando. Nós estamos caminhando para isso. Daqui a pouco me larga uma marreta na mão e eu vou sair quebrando. Por quê? Essa pandemia vai se estender por mais um ano, torcendo para que dê tudo certo. Só que fim de auxílio emergencial, enfim, tudo isso que vocês já falaram aqui hoje, né, para eu não ficar me repetindo, a matemática não bate, não fecha, e daqui a pouco as pessoas vão começar a saquear. Já estão fazendo isso. E a gente fala em isolamento social com 10 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, é uma piada. E quem não tem onde se isolar, e quem não tem uma casa, cara, quem não tem máscara, durante a pandemia nós distribuímos mais de 70 mil máscaras, mais de 50 mil porções de 300 ml de álcool gel, graças à Quad. Tem que agradecer aqui meu grande parceiro Fernando Rilaeu, da Quad City, sabe, da Quad Barbershop, enfim, que tem espalhado pelo Brasil inteiro. É esse tipo de parceria de responsabilidade social com grandes empresários. Agora a gente está lançando um sabonete líquido junto com a Quad, que vai ser vendido em todas as redes que a Quad vende no Brasil inteiro. Cada sabonete líquido reverte em um prato de comida para uma pessoa que está em situação de miséria. Bonito, maravilhoso, fantástico, mas até quando nós vamos servir comida para pessoas nas ruas? Até quando a gente não vai criar uma política que acolha essas pessoas
que reinsira essas pessoas no mercado de trabalho, que dê acompanhamento psicológico para essas pessoas, porque quando a pessoa sai da rua e é inserida de novo, consegue um aluguel social, ou seja lá o que for, essas pessoas precisam de uma estrutura psicológica para voltar para a sociedade, sabe? Não é pegar e lidar com o ser humano como um papelão, como uma caixa de sapatos. Muito, muito além disso estamos. Muito bem, querido Júlio. A Luciana colocou aqui o jeito gaúcho, né, de se colocar. Eu adoro, bicho, contundência e etc. A gente, Júlio, eu peguei aqui uma ilustração, cara, que eu achei maravilhosa, que eu queria colocar aqui para quem ainda não viu. Deixa eu só localizá-la aqui. Está aqui, ó. Que eu achei um espetáculo isso, cara, uma homenagem que fizeram a você, né, nesse episódio aí, dessa ação de vocês, muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre a homenagem e sobre também essa ação, né? Qual foi, né, o que reverberou isso, como é que foi a relação, né, com a gestão pública aí, se foi tranquilo. Vamos lá, querido. Cara, como eu sempre disse, assim, para mim foi uma grande homenagem receber. Vai lá, continue. Desculpa, eu tava abrindo aqui, do Chris Vector, né? Essa imagem, esse cartoon aí, esse desenho do Chris Vector, que é um cara fantástico, que, enfim, foi o que retratou também o padre Júlio Lancelotti, né? Ele faz ilustrações de pessoas, de figuras de expressão. Me senti muito honrado quando recebi esse carinho dele. Mas, enfim, não teve o que falar. Eu lancei um vídeo agora essa semana falando sobre a ação, porque, enfim, cara, a gente vê realmente como as pessoas estão perdidas, né? As pessoas vêm falar, ai, quebrar pedra. Sabe, cara, tu lê tanta imbecilidade, tanta ignorância nos comentários quando tu faz uma publicação a respeito, né, de protestos como esse. Ninguém tá lá para tirar pedra, cara. Eu tirei 3 pedras, quebrei 3 pedras. É para chamar a atenção mesmo desse prefeito, do Sebastião Melo, saca? Do nosso governador Eduardo Leite e do boçal aí do nosso presidente, que eu, infelizmente, sei que não vai chegar nele a minha ação, mas a do padre Júlio Lancelotti com certeza chega. Eu fico pensando num cara que se diz cristão, né? Como ele se diz, o que ele pensa, cara? Uma limpeza higienista. Agora o outro beócio lá do Ratinho lá foi falar aquele absurdo, falando que enfim, cara, sabe? Eu ando de saco cheio, meu irmão. Eu ando de saco cheio. Então, assim, eu ando louco para ser preso mesmo. A gente tem aqui um preso político. Me fala aí, cara, sabe? O que eu preciso fazer para eu fazer greve de fome, me prender na frente de um prédio? Isso aí todo mundo já fez, sabe? Eu tô com sangue fervendo, irmão. Tô com sangue fervendo, porque eu não consigo, eu como ser humano me machuca. Há 5 anos eu faço essas ações semanalmente. A gente, antes da pandemia, tinha 5 ações semanais. Eu vendia os meus restaurantes porque eu sabia que não ia dar conta de servir comida um dia na semana. E a minha parte eu estou fazendo. Então, assim, eu já perdi a paciência com essa gente. Eu já tô que eu boto o dedo na cara mesmo. Eu xingo, eu passo por burro, me chamam também de drogado, me chamam de maconheiro, me chamam da mesma, de tudo que te chamam, meu velho, me chamam também. E aí? E aí? Só que o que essas pessoas fazem pelo próximo? O que essas pessoas fazem pela comunidade delas? Sabe? Pelo meio que vivem? E outra, também é muita canalice as pessoas ajudarem o próximo. Cara, a sociedade está perdida, perdidaça. Mas a gente ainda consegue recuperar isso com carinho. A prefeitura se manifestou dizendo que não concordava, mas eu tô louco que me multem, eu tô louco que me prendam, sabe? Porque um dia essa ficha vai ter que cair. Um dia vai ter que cair essa ficha na sociedade. Para aí, estão prendendo as pessoas que estão fazendo bem, estão prendendo gente que está dando comida para quem tem fome. Cara, é tão lógico, é tão óbvio. O que a gente precisa fazer? Eu tô cagando porque o prefeito tá achando do que eu faço. Essa é a real. Muito bem. Muito bem, Júlio.
Adriano Diogo, teus comentários, meu querido. Você está aqui desde as 9, deve estar cansado. Eu estou exigindo demais de você, eu sei disso, viu? Mas, por favor, faça seus comentários aí, querido. Vamos lá. Não, fiquei super emocionado. Maravilha. Maravilha. Tudo de bom. Você vê que a resistência tem várias formas, né? Olha que o Júlio nasceu em Curitiba, hein? Mas você sabe, Adriano, que eu vivo fazendo a defesa do povo de Curitiba porque ficou esse estigma, né, de Curitiba. Curitiboca. Né? E eu conheci um monte de gente bacana, porra, né? Com posicionamento, né? Com ação na prática, né? Do povo curitibano. Aliás, tem um povo nosso que nos assiste aqui de Curitiba e o pessoal firme, bicho. Né? Mas essa história toda do que aconteceu da República de Curitiba, às vezes acaba ferrando aí com o povo mesmo, né, bicho? Mas, Ernestinho, você sabe que eu não sou um estudioso do futebol como você, mas como eu fiz a Comissão da Verdade, eu tive que estudar o futebol e a ditadura, né? Uhum. Então, na época da ditadura Vargas, eu sou palmeirense, como neto de italiano, e o Palmeiras era o clube fascista, né? Totalmente fascista. Chamava Palestra Itália. Mas em Porto Alegre, o Grêmio Esportivo Porto Alegrense o Grêmio era o clube alemão. Uhum. E nas dependências do Grêmio eram feitas missas negras em homenagem a Hitler. Todo mundo com a suástica, com as mãos estendidas, faziam aquelas apologias ao nazismo mesmo, né? Em várias colônias. Então, Porto Alegre, ao mesmo tempo que tem a história do Internacional, tem a história do Grêmio. Nós aqui em São Paulo não devemos nada. Agora, Curitiba, lá era a sede nacional do integralismo, né? Lá não tinha salvação. Então, essas comunidades ucranianas, alemãs, esse pessoal que veio antes da guerra, é uma coisa terrível. Você sabe que lá em Londrina tem uma pequena cidade chamada Rolândia, que é colonização alemã democrática, alemães fugidos, cristãos fugidos. E eles compraram a terra dos ingleses para vir para a Rolândia. O Caio Koch-Weser, que era o vice-presidente do Banco Mundial, nasceu lá em Rolândia, né? Lá na fazenda Vaceroda. Então, era um agrupamento de alemães em Rolândia da resistência. Mas esse sul do Brasil aí era uma colônia penal alemã e italiana, né? Os italianos eram pró-Mussolini e os alemães... Essa história é uma história muito mal contada, mas um dia nós vamos ter que traduzir para o povo brasileiro todas essas tragédias, né? Muito bem. O Júlio, deixa só um só te parênteses. pedir uma coisa antes. Espera aí, me passa a tua rede social para eu já colocar na tela aqui. Quem quiser te seguir, a Luciana está me cobrando aqui. Me passa, por favor. @Julio Rita com 2 T's, RITTA. Tá? Apareceu ali com um T antes. É Júlio Rita com 2 T's. E o Instagram do Cozinheiros do Bem é @Cozinheiros do Bem. Tá? Cozinheiros do Bem, Food Fighters no Facebook. Mas o meu é Júlio Rita, RITTA. Sigam aí, gente. Bora lá. Preciso chegar em 10 mil para poder divulgar melhor. Mas, enfim, cara, nós tivemos agora, eu recebi uma denúncia de uma festa nazista no bairro da Restinga, em Porto Alegre. Sabe? No bairro da Restinga. E nós tentamos... A gente tentou entrar em contato, né? O Josias Salvaterra, que é o meu videomaker, o cara que é o responsável, né, pelos filmes lá em Porto Alegre, me mandou essa denúncia, cara, e ele tentou entrar em contato com um suposto vereador antifascista que nós temos no Rio Grande do Sul, que simplesmente ignorou, sabe, esse evento. E esse evento aconteceu num bairro de predominância negra, né, do povo preto, cara, de classe C e D, no sul de Porto Alegre, um evento nazista, sabe? E aí,
E aí, alguém se mexe, alguém se move? Não, cara, sabe? Então a gente fica sabendo dessas coisas. Uma coisa é tu falar lá de 1930, 1903, na fundação do Grêmio, 1903. Nós estamos em 2021, volto a falar, né? E isso está presente mais do que nunca. Então, e aí? O que a gente faz para mudar isso? Fica a reflexão. Júlio, querido, olha, é o seguinte, eu quero te convidar para a gente fazer um outro programa com mais Claro, tempo, porque o que acontece? No Brasil de hoje, você está acompanhando aí, obviamente, é uma tragédia atrás da outra, né? E essa anunciada. anunciada, né? E essa que aconteceu agora, essa situação toda da prisão do deputado e etc., influenciou, né, toda a linha editorial e todas as pautas, né, inclusive a nossa. Então, a gente estava combinado de recebê-lo aqui, a gente tem mais tempo para conversar e a gente incluiu o professor Pedro Serrano, né, que também tem uma agenda como a sua disputadíssima, e aí a gente ficou com um programa muito longo. Eu não quero cansar todo mundo, cansar você, inclusive, mas eu quero, e também não quero que você seja muito sucinto nas suas colocações. Eu quero que a gente aprofunde o trabalho de vocês aí, quero exibir vídeos que a gente tem aqui, e eu quero já, agora à tarde, vamos ver se a gente conversa aí para a gente reservar um dia da semana que vem Claro, para a gente claro. fazer o nosso programa, e eu quero saber, inclusive, quais outras ações, como é que funciona essa tua rede, se a gente pode ajudar, inclusive, a contribuir para a gente ampliar isso, outros estados, né, outras cidades. Esse Agora no mês, é maravilhoso, cara. agora no mês de março estou indo a São Paulo, participar de umas ações com o padre Júlio Lancelotti Estaremos juntos. E com o projeto do João Gordo, também Solidariedade Vegana, que é fantástico, outro projeto maravilhoso, né? E talvez eu estenda essa viagem até o Rio de Janeiro, porque, enfim, a gente quer espalhar o Cozinheiros do Bem. Realmente, esse ano eu pretendo espalhar o Cozinheiros do Bem pelo país. Tem muita gente interessada e, cara, que legal, uma franquia, né, de comida para quem tem fome realmente. Já pensou? Imagina, Porra, né? Os caras, o Ronald McDonald fez isso lá nos Estados Unidos, né? Espalhou hambúrguer para o Brasil, para o mundo inteiro. Imagina espalhar comida de qualidade, saudável, gostosa, né? Para quem sente fome. Então, esse é o projeto do Cozinheiros do Bem. É por isso que eu luto. É isso que me tira da cama todos os dias, 5 horas da manhã. Todos os dias, às 5 horas da manhã eu levanto e eu durmo quando eu desmaio, sabe? Porque enquanto tiver forças, enquanto o universo me permitir ter forças para lutar por isso, é isso que eu vou fazer. Eu te agradeço pelo espaço, Ernesto, fantástico, pelo carinho da Luciana, minha querida amiga, sabe, que está sempre incentivando. Cara, estou disponível aqui sempre para o diálogo, sempre para essa conversa. Cara, tu é uma figura fantástica, estava acompanhando o teu trabalho aqui, de extrema relevância, querido, de extrema relevância. Agradeço do fundo do meu coração e segue, cara, porque nós precisamos de pessoas falando como você fala. Muito bem. Querido Júlio, muitíssimo obrigado. Agradecer já a Luciana também, que nos fez, né, a ponte. Agradecer também o Adriano Diogo. E, à tarde já vamos falar pelo Zap, viu, Júlio, para a gente tentar aí uma agenda para a semana que vem, para a gente começar o programa logo cedo com você. Eu quero exibir os vídeos, a gente bater papo com calma e aprofundar essas questões todas aí. Muitíssimo obrigado, Adriano Diogo. Mais uma vez, obrigado, comandante. Agradecer também o nosso outro convidado, né, o professor Pedro Estevam, que quebrou tudo também, e o nosso outro colunista, Ariel de Castro. E uma pena, né, que a Vânia Abreu, nossa outra colunista, não pôde participar, e o Gustavo, que hoje está de folga. Beijo para todo mundo. Júlio, força, querido, parabéns pelo trabalho. A gente fala aí, viu? Vamos falar essa semana, vamos falar hoje para a gente tentar, a semana que vem, já ter uma agenda, casar aí a nossa agenda aqui, beleza? Eu vou encerrar com essa imagem maravilhosa tua aqui. Adriano Diogo, mais uma, muitíssimo obrigado. Bora, força na luta aí, queridos. Ubuntu. Valeu, Ubuntu, para todos nós.